De forma alguma, Aldeide e André serão aceitos por Consuelo. Consuelo não aceita esse relacionamento de forma alguma. Consuelo chegou até a se animar quando o André ele descobriu uma traição de Aldeide. O André descobriu que Aldeide estava pagando a despesa dele na Ípica. No caso, a Aldeide era a patrocinadora misteriosa que o André tanto queria saber quem era. E quando o André descobriu que a Aldeide estava pagando para ele participar do torneio de alpinismo, o André ele ficou furioso, encarou isso como uma traição. Bom, a partir desse ponto, o André resolve terminar com a Aldeide. Porém, a Consuelo ficará revoltada quando o André voltar a se relacionar novamente com a Aldeide. Ela ficará furiosa e ela resolve divulgar um vídeo de Aldeide na cama com 3 homens. Ela publica esse vídeo nas redes sociais e dá a entender que quando o André ele terminou com a Aldeide foi se aproveitar com 3 garotões sarados, e que a Aldeide só estava com ele por causa do corpo dele. Então ela criou uma narrativa que foi difícil de desconstruir, né? Porque na real ficou parecendo que a Aldeide só tá com o André porque o André é um homem sarado, é por causa da juventude de André, não porque ela sentia algo por André, não porque ela sentiu algum sentimento por André. Bom, mas esse vídeo ele é verídico ou não? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante. O André ele já tinha quebrado a confiança que ele sentia por Aldeide. A partir do momento que a Aldeide mentiu para ele ficou muito pensativo em relação a isso e resolveu colocar ali um ponto final no seu relacionamento com a Aldeide, o que deixou a Consuelo muito animada, né? O filho voltou para casa, ela ficou muito animada. Mesmo vendo o André cabisbaixo, triste, para baixo, chorando pelos cantos, isso não comoveu o Consuelo e mesmo assim a Consuelo se manteve firme e disse que isso iria passar, era coisa da juventude. Mas a própria Daniele fez o André cair na real e perceber que o que Aldeide fez para ele foi algo positivo, foi algo para ajudar ele. Ela só queria ajudar ele. E o André percebeu que realmente o gesto de Aldeide, por mais que foi escondido, foi um gesto de uma pessoa que queria o bem dele. Então ele resolveu reatar com a Aldeide. Passando pela essa premissa, ocorre também que Aldeide queria dar uma de Odete Reutemann, ficar com os garotão novo, enquanto isso ela bancava esses garotão novo. Enfim, criou-se essa narrativa na mente de Consuelo e do nada aparece esse tal vídeo de Aldeide com 3 homens na cama. Enfim, vira um bafafá, vira uma patifaria e todo mundo falando sobre isso no bairro. E o André queria saber a veracidade desse vídeo, queria saber se esse vídeo realmente é real. A Aldeide disse para ele que ela desconhece esse vídeo e que não é ela naquela posição, naquela situação. Aquilo ali é mentira, aquilo ali é montagem. O André ele queria acreditar em Aldeide, porém os homens que estavam com Aldeide na posição que ela estava eram homens jovens como o André. O André ficou muito balançado com isso. O André ficou muito mexido porque na verdade ele é um garotão jovem, né? E
Ele achou que no tempo que ele ficou separado com Aldeide foi aproveitar outros garotão jovens. Enfim, então ele sentiu que o que Aldeide sentia por ele não era nenhum tipo de sentimento, era só atração física. E ele não estava interessado nisso, ele queria algo além disso, né? Então para ele foi muito frustrante encarar essa possibilidade. E ao mesmo tempo foi muito ofensivo para Aldeide o André não ter acreditado na palavra dela. Porém, o André tinha uma ressalva. O André foi traído por Aldeide uma vez. A Aldeide, ela mentiu para o André. Ela criou-se uma narrativa de que ela ajudava o André pelas costas. Então, a Aldeide não tem muito respaldo. Por isso que criou-se isso na mente de André. E o André ficou com esse sentimento de si. Será que a Aldeide está falando a verdade? Mas a Aldeide se sentiu muito ofendido porque essa circunstância é outra narrativa. E ela nunca iria fazer isso. Ela não quer se prestar esse papel. Isso machucou muito a Aldeide. E mesmo o André acreditando nela ou não, ela resolveu se afastar de André e resolveu terminar com André porque ela se sentiu desrespeitada, pois o André não acreditou nela. O André teve dúvida. E de fato, esse vídeo ele não tem vericidade nenhuma. Esse vídeo foi uma montagem criada por Consuelo para difamar a Aldeide, para justamente o André terminar com ela, enfim. Eu queria comentar sobre isso. Eu tô totalmente a favor de Aldeide. Uma coisa é ela ter mentido para o André e não querer que ele descobrisse que ela estava ajudando ele no patrocínio dele no seu esporte. Uma coisa é ela tá com 3 homens na cama, enfim. E mesmo assim o André não confiar no que ela tá dizendo. É um contexto muito diferente. Então eu acho que a atitude de André foi completamente desrespeitosa. Ele acabou caindo em uma armadilha muito grande de Consuelo e ficou parecendo realmente que ele desrespeitou ela muito. E se fosse o caso dela ficasse com 3 homens quando não estava com ele, os dois haviam terminado. Mas o contexto por trás dessa história eu já expliquei. Eu não vou explicar de novo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.